Boa noite, gente. Glória a Deus, todo mundo se empenhou aí, né? Fez um esforço para estar junto, né? Apesar das dificuldades aí que a gente tá passando, tá vivendo. E algo que Deus tem falado comigo na prática mesmo, né? Eu compartilhei semana passada, né, que nós estamos grávidos, eu e a minha esposa, nosso primeiro filho. E desde então Deus tem falado. Desde então o Senhor tem ministrado ao meu coração e usado diversas situações para poder abrir os nossos olhos, para poder também abençoar outras pessoas. E não teria como eu compartilhar outra coisa se não fosse aquilo que eu tenho vivido, aquilo que eu tenho experimentado. E justamente no domingo e na semana que estava escalado lá para eu pregar, né, caiu justamente hoje, né, logo depois da gente ter dado essa notícia. A gente já está de 3 meses e algumas semanas, então a gente segurou bastante para poder contar para todo mundo. E caiu justamente naquilo que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês hoje, que é o que nós estamos falando, né, e nós estamos ministrando todos os domingos, tratando com temas diferentes, tratando sobre formas diferentes, mas é a mesma coisa, que é aquilo que está escrito ali no mural ali no fundo, a respeito dos nossos princípios, dos nossos valores e da nossa missão como igreja. Então, uma das nossas missões é levar todos ao amadurecimento, ao crescimento, à estatura de Cristo Jesus. Então, meu irmão, nós estamos aqui para crescer, é para a gente deixar de ser criança, é para a gente deixar de ser menino na fé e a gente se tornar homens e mulheres que discernem muito bem aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que é a verdade de Deus e que não são levados por qualquer coisa, que não são enganados por qualquer vento de doutrina, como fala Paulo lá. Porque quando nós somos crianças, a gente é levado pelas nossas emoções, por aquilo que a gente sente, mas quando nós somos adultos, quando nós nos tornamos adultos, a gente deve ser levado por fé, por aquilo que a gente crê, pela convicção. Então, independente daquilo que sejam as pressões externas, o nosso coração vai estar fundamentado na palavra, porque agora nós somos homens e mulheres que entenderam o chamado de Deus para a nossa vida. E na vida é da mesma forma. Você não vai ser criança o tempo todo. Você vai crescer. Você vai passar por fases, por experiências, por momentos na sua vida. E na jornada cristã é a mesma coisa. Mas a gente tem vivido uma geração e um tempo onde a adolescência ela é prolongada. Às vezes até os 20, até os 30, até os 40 anos, e se não falar mais. Nós vivemos numa sociedade que é infantilizada, que cada vez mais os homens demoram se tornar homens e querem viver a sua adolescência até o último limite. Não querem assumir um compromisso, não querem viver uma vida de responsabilidade e querem viver uma vida como adolescentes. E a vida, eu sempre falo isso, e hoje caiu muito bem naquilo que eu gostaria de compartilhar com vocês. A vida é como um videogame, gente. Eu creio que a maioria já deve ter jogado pelo menos um pouco. Eu não gosto de videogame, assim, no sentido de ficar viciado, de querer zerar as fases, de comprar jogo, essas coisas. Eu não dou conta. Eu joguei mal Mario do Super Nintendo e olhe lá. E parei de querer instalar aplicativo de celular de jogo porque eu não tenho paciência. Eu começo a perder, eu apelo, não começo a passar de fase, eu fico grilado e já excluo. E eu não sei com vocês, mas no mínimo, alguma coisa vocês já devem ter jogado na vida, desses jogos. Então, a vida é como um videogame, gente. Cada vez que a gente vai passando de fase, vai se tornando mais difícil mesmo. Vocês lembram lá no Mario? Aqueles que jogaram, pelo menos tiveram algum contato, as primeiras fases era fácil. Você matava os bichinhos lá pulando a cabeça. Não tinha muita coisa a se fazer. Era você fazer o básico. Mas à medida que as fases iam passando, o negócio ia ficando mais complicado. O gigante lá no final, o rei lá do final, ele era mais difícil de ser vencido. E na nossa vida, eu tenho observado que é exatamente da mesma forma. As fases que nós vamos vivendo, as fases que a gente vai
progredindo, à medida que a gente vai ficando mais velho, é a mesma coisa. Não tem outra alternativa. Se a gente quiser mudar de fase, se a gente quiser crescer, as dificuldades vão ser maiores, sim. Os problemas vão ser maiores, sim. Mas, assim como lá no Mario Bros, aliás. Assim como lá no jogo do Mario, quando a gente vai mudando de fase, vocês percebem lá que tem fases que ele pega uma peninha, ele pega aquela bolinha de tacar fogo, ele começa a ter superpoderes, vamos falar assim. E aí as coisas começam a ficar melhores. E isso o capacita para ele chegar lá no final e vencer o rei, não é verdade? E na nossa vida, como cristão, é a mesma coisa. Às vezes hoje você está numa fase da sua vida que você olha lá para frente e não se vê de um determinado modo. Você olha hoje a sua vida, a sua realidade, e não se vê, às vezes, como existem outras pessoas vivendo. Às vezes como alguns dos seus amigos, seus pais. Porque a fase, a realidade que você está inserido hoje, é o contexto que você está hoje. E aquilo que você utiliza para viver e para enxergar o mundo, está de acordo com a fase que você está. Por mais que a gente sonhe, por mais que a gente sempre pensou em ter filho, eu não me via pai, eu não me via casado, eu não me via um monte de coisa, quando a gente começou a nossa caminhada, e muito menos pastor de igreja. Eu não sonhei isso para mim, eu não planejei, não, vou ser pastor, vou cuidar de igreja, vou cuidar de gente, não. As coisas foram naturalmente acontecendo. E lá no começo da minha caminhada, e lá no começo, quando eu comecei a viver vida de igreja, eu nunca imaginava isso. A última coisa que eu pensava era estar pregando, era estar cuidando de pessoas, era ter uma responsabilidade tão grande como essa. Mas aquele momento que eu estava, eu não conseguia enxergar lá na frente. E é sobre isso que eu queria falar hoje. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em 1 Samuel, no capítulo 17. E a gente vai percorrer um pouco dessa história bastante conhecida. Mas eu gostaria de pegar alguns detalhes com você para que pudesse te ajudar na sua caminhada. Para que você pudesse se sentir inspirado. Para que você pudesse olhar para a vida de Davi nessa situação específica e olhasse para a sua vida hoje e se sentir de alguma forma inspirado para mudar de fase. Porque não tem graça você ficar jogando no nível easy o tempo todo. Não tem graça você ficar lá na primeira fase a vida toda. Porque senão você vai sofrer as consequências de estar num corpo de 30, de 40, de 20 anos, mas com a cabeça de 10. E as pessoas que vivem dessa forma, elas sofrem bastante. Porque a sua mentalidade é de criança. A sua visão de mundo é de adolescente. E quem conhece adolescente, ou quem tem primo, parente, irmão em casa adolescente, sabe o quanto que é complicado. E muitas vezes a gente está lidando com pessoas que a idade já está avançada, mas que têm atitudes de adolescente. E é tão difícil, é tão complicado, e é só Jesus para nos transformar. E aí, lá em 1 Samuel, no capítulo 17, vai falar sobre a história de Davi contra Golias. Uma história bastante conhecida, mas eu gostaria de deixar alguns detalhes aqui para vocês, para que a gente possa crescer. A partir do versículo 1. Os filisteus reuniram seu exército para a batalha e acamparam em Efes-Damim, entre Socó, em Judá, e Azeca. Em resposta, Saul reuniu as tropas israelitas perto do vale de Elá. Assim, os filisteus e os israelitas ficaram frente a frente, em colinas opostas, com o vale entre elas. Então Golias, um guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Ele tinha 2,90 metros de altura, usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Também usava caneleiras de bronze e carregava no ombro um dardo de bronze. A haste de sua lança era pesada e grossa, como o eixo de um tear, e a ponta de ferro da lança pesava cerca de 7 quilos.
seu escudeiro caminhava à frente dele. Golias parou e gritou para as tropas israelitas: por que saíram todos para lutar? Eu sou filisteu e vocês são servos de Saul. Escolham um homem para vir aqui lutar comigo. Se ele me matar, seremos seus escravos. Mas se o matar, vocês serão nossos escravos. Desafio hoje os exércitos de Israel. Mandem um homem para lutar comigo. Quando Saul e os israelitas ouviram isso, ficaram aterrorizados e muito abalados. Vamos parar por aqui. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa palavra. Pai, obrigado, Deus, por cada um que se dispôs a estar aqui essa noite. A nossa oração é para que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração, Pai. Abra a nossa mente, nos encha, Senhor Deus, com Teu Espírito, Paizinho, para que isso se transforme, se traduza em uma realidade palpável, Pai. Que não fique apenas na teoria ou no campo da imaginação, mas transforma o nosso coração, Pai, nessa noite, Deus. Usa a Tua palavra para nos ensinar, para nos repreender e para nos animar, Deus. Porque ela é viva e ela é eficaz, Deus. No nome de Jesus, nós oramos e agradecemos, Pai. Amém. Amém. Alguém pega água para mim, por favor? Que minha boca está secando aqui. Irmãos, vamos parar aqui, até o versículo 10. O que me chamou a atenção nesse começo dessa história foi que a galera estava toda lá. O gigante, todos os dias, fala que ele desafiava o povo de Israel. E aí? Quem vai vir me matar? E aí, povo de Israel? Manda algum de seus guerreiros e venha guerrear comigo. E o cara tinha 2,90 metros de altura e vestia aquelas roupas de soldado daquela época, pesadas, e botava medo na galera. A galera ficava em pânico. Obrigado. A galera ficava em pânico. Porque eles estavam olhando para aquele gigante e vendo toda a sua pompa, a sua glória, toda a sua força, a sua altura, e se esqueceram do Deus que eles serviam. O Deus de Israel, que livrou eles de várias batalhas, de várias guerras, que fez milagres, que tirou eles do Egito e que os estava guiando naquele momento. A primeira coisa, meus irmãos, que a gente precisa entender, se a gente quer mudar de fase na vida, se a gente quer crescer, é que enquanto a gente ficar olhando para as dificuldades, enquanto a gente ficar olhando o gigante, os problemas, e ficar focado nele, eles sempre vão parecer maiores do que o nosso Deus. Enquanto a nossa humanidade ela for maior do que a nossa convicção em Deus, os gigantes sempre vão botar medo em você. A próxima fase, ela vai ser aterrorizante. Enquanto você ficar olhando apenas aquilo que te traz medo. Enquanto aquilo que você focar for o gigante, você não vai conseguir olhar para o Deus que vai te levar até lá. E aquele povo estava desse jeito. O Golias chegava, desafiava, o povo ficava com medo e ninguém se dispunha a ir lá enfrentar o cara. Lá no versículo 10 fala que os israelitas ouviam isso e ficaram aterrorizados e muito abalados. Fala para mim, velho, quantas vezes você já ficou aterrorizado, abalado, triste, depressivo, angustiado, com medo, às vezes não querendo nem sair de casa, por conta dos gigantes que você teria que enfrentar, por conta das situações que você deveria resolver. Quantas vezes o seu coração ficou tão pequeno, a sua fé ficou tão rasa, que você deixou de confiar no Deus que você serve. E isso de alguma forma te paralisou. E hoje tem pessoas que estão paralisadas por conta do medo, por conta do terror, às vezes, de olhar para a próxima fase e achar que não vai dar conta. Assim como aquele povo estava olhando para o Golias aqui e achava que não ia conseguir derrotar ele. Assim, muitas vezes nós estamos. Nós não conseguimos enxergar a força do Deus que nós servimos. E aí, acontece que nós ficamos paralisados.
no medo e no terror. Nós não conseguimos nos mover. Então, primeira dica para você, meu irmão: olhe para Deus. Olha para o tamanho do seu Deus e para de olhar para o tamanho do gigante que você vai enfrentar. Continuando, lá no versículo 12. Davi era filho de Jessé, efrateu de Belém, na terra de Judá. Na época do rei Saul, Jessé já era idoso e tinha 8 filhos. Os 3 filhos mais velhos de Jessé, Eliabe, Abinadab e Simeia, haviam se alistado no exército de Saul para lutar contra os filisteus. Davi era o mais moço. Seus 3 irmãos mais velhos seguiam o exército de Saul, enquanto Davi ia e voltava para ajudar seu pai a cuidar das ovelhas em Belém. Durante 40 dias pela manhã e à tarde, o guerreiro filisteu se apresentava diante do exército israelita e os desafiava. Olha isso, o cara ficou 40 dias desafiando os caras lá. Versículo 17. Um dia, Jessé disse a Davi: leve depressa para seus irmãos que estão no acampamento este cesto, com grãos tostados e estes 10 pães. Leve também estes 10 quilos, esses 10 queijos para o capitão deles. Veja como estão seus irmãos e traga notícias deles. Os irmãos de Davi estavam com Saul e o exército israelita no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Davi deixou as ovelhas com outro pastor e na manhã seguinte partiu bem cedo com os presentes, como Jessé havia ordenado. Chegou ao acampamento quando o exército israelita saía para o campo de batalha com gritos de guerra. Logo, filisteus e israelitas estavam frente a frente, exército contra exército. Davi deixou suas coisas com o responsável pelos suprimentos e correu até a frente de batalha para saudar seus irmãos. Enquanto falava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Davi o ouviu gritar seu desafio habitual. Quando os israelitas viram Golias, começaram a fugir apavorados. Vocês viram aquele homem? Perguntavam uns aos outros. Ele sai todos os dias para desafiar Israel. O rei ofereceu uma grande recompensa para quem o matar. Dará uma de suas filhas como esposa e isentará toda a sua família de pagar impostos. Então Davi perguntou aos soldados que estavam por perto: o que receberá o homem que matar esse filisteu e acabar com suas provocações contra Israel? Afinal de contas, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Os soldados repetiam o que tinham dito e confirmaram: sim, essa será a recompensa para quem o matar. Até aqui. Galera, segunda coisa, Davi, ele era o irmão mais novo da sua família. Se a gente vê, ele tinha entre 17 e no máximo 20 anos de idade. E ele não se alistou, ele não era o tempo dele se alistar. E os seus irmãos já estavam no exército de Saul, já estavam na batalha. E os irmãos dele já estavam vendo o Golias desafiar o exército todos os dias. E não faziam nada. E isso rolou durante 40 dias. E aqui fala que o pai de Davi falou para ele levar comida para os irmãos e ver como é que estava a situação lá. E Davi foi. E aí, numa dessa ida, Davi ouviu o gigante fazer o desafio. Davi ouviu ele desafiar a galera. E ficou curioso. Falou: o que é isso aí? Quem que é esse cara? Quem que esse cara está achando que é? Para ficar desafiando o Deus de Israel. E aí ele foi atrás, perguntou. E aí falaram que eles tinham uma recompensa para dar para ele, para aquele que o desafiasse, para aquele que o matasse, para aquele que o derrotasse. E Davi aceitou. E esse ponto que me chama a atenção é algo justamente que a gente tem vivido hoje na nossa geração. A gente acha que maturidade tem a ver com idade. A gente acha que ser uma pessoa madura, uma pessoa experiente, uma pessoa ponta firme, é quando você tiver 30, 40, 50 anos. A gente tem essa ilusão de achar que a maturidade ela vem com a idade. E nem sempre isso acontece. Hoje, menos ainda. Como eu falei, a gente quer prolongar a nossa adolescência. E aí, Davi ele vem para nos mostrar que apesar dele ser o mais moço, apesar dele ser um pastor de ovelhas,
apesar dele estar lá de boa, ele foi para cumprir um propósito que o pai dele tinha designado para ele. Davi assume o B.O. Davi não aceita que Golias ficasse zoando e ficasse desafiando o povo de Israel. Ele não aceitou. E nisso a gente pode concluir, a gente pode perceber que a maturidade ela vem quando a gente assume a responsabilidade. Quando você começar a assumir responsabilidades na sua vida, meu irmão, você vai começar a crescer. Você vai começar a desenvolver habilidades que você não seria capaz de desenvolver enquanto você estivesse vivendo da forma que você está vivendo. Davi poderia ter pagado de surdo, vocês perceberam? Porque ele foi lá só para levar pão e comida para os irmãos e ver como é que eles estavam. E ter voltado correndo lá para cuidar das ovelhas, que era muito mais fácil. Era muito mais de boa. Cuidar de ovelhas ou ficar na frente de um exército para morrer. Ninguém ia querer isso. Mas Davi, no primeiro momento que ele ouve aquele cara desafiar, algo acende no coração dele. Ele fala, opa, está errado. E hoje, a gente faz exatamente o contrário. A gente faz exatamente o contrário. Sabe como? A gente paga de surdo. A gente finge que não é com a gente. A gente quer viver na nossa comodidade. Para Davi era muito mais vantajoso ter ido lá entregar o pão e voltado e continuado cuidando das ovelhas. E a gente quer isso para nós. A gente quer apenas aquilo que nos traz conforto, segurança, paz. Ninguém vai encher meu saco, ninguém vai me matar. Então, meu irmão, o próximo nível da nossa maturidade com Deus vai estar acima da nossa zona de conforto. Não tem como você querer mudar de fase na sua vida se você quer continuar vivendo como criança, sem assumir responsabilidade. Não tem como você se tornar um homem e uma mulher de Deus se você não bater no peito e falar, não, pode deixar que eu resolva essa treta. Não, pode deixar que eu cuide desse irmão. Não, pode deixar que eu resolva isso. Não, a partir de hoje eu vou cuidar disso. Porque crianças é que precisam de cuidados. Crianças é que precisam a todo tempo estar ali vendo se ela não vai fazer arte, se não vai fazer bagunça, se não vai quebrar alguma coisa. Mas os adultos, eles se responsabilizam pelas crianças. Os adultos se responsabilizam por aquilo que está ao redor dele. Não fazem vista grossa, não fingem de bobo, não acham que é com eles. Então, quer um exemplo claro disso, velho? É a gente, na casa da nossa mãe, ainda vivendo debaixo do mesmo teto, a gente começar a trabalhar, começar a ter a nossa renda, o nosso dinheiro, e a gente está vendo o nosso pai, a nossa mãe passar dificuldade para pagar as contas, e a gente gasta o nosso dinheiro do jeito que a gente quer. A gente quer comprar coisas, a gente quer fazer coisas, e dentro de casa às vezes está faltando o básico. E aí o marmanjão ou a marmanjona lá de 20 anos, 18 anos, que for, de 30, está lá gastando dinheiro enquanto o pai e a mãe estão ralando para pagar as contas. E aí quando às vezes o negócio aperta, a gente passa, de longe dessa conversa, a gente não quer saber, a gente já entra para o quarto e deixa eu viver minha vida. Isso é uma irresponsabilidade. E isso a gente traz para dentro da igreja. A gente usa desculpa, eu estou desempregado, por isso que eu não oferto, por isso que eu não dizimo. Mas aí quando Deus dá o dinheiro, quando Deus dá o emprego, que você tanto orou, que você tanto buscou, cadê a fidelidade? Acabou. Aí eu vou destinar todo o meu dinheiro para aquilo que me satisfaz. Eu vou gastar o meu dinheiro com tudo aquilo que eu quero fazer. E aí a gente se esquece que nós estamos inseridos numa família, como a nossa família sanguínea, que nós precisamos assumir a responsabilidade financeira também. Porque ninguém banca isso aqui sozinho. Mas é o compromisso de cada um. Então, meu irmão, assuma a responsabilidade. E você vai enfrentar oposição. Quando você decidir mudar de nível,
Quando você decidir crescer na vida, você vai enfrentar oposição. E foi o que Davi enfrentou. Olha aí no versículo 28. Quando Eliabe, irmão mais velho de Davi, o ouviu falando com os soldados, ficou furioso e perguntou: o que você está fazendo aqui? Não devia estar tomando conta daquelas poucas ovelhas? Olha os irmãos dele tirando, velho. Como se diz, né? Vaza. Vai lá cuidar daquelas ovelhinhas lá, porque aqui é lugar de homem. Aqui é lugar de guerreiro. Conheço sua arrogância, suas más intenções. Você quer apenas ver a batalha. O que eu fiz agora, disse Davi? Só fiz uma pergunta. Então foi até um dos soldados, fez a mesma pergunta e recebeu a mesma resposta. Alguém contou ao rei Saul o que Davi tinha dito e o rei mandou chamá-lo. Então, meu irmão, você vai sofrer oposição. Quando a gente decidiu casar, na nossa pouca idade, eu tinha 21 e ela tinha 20, o que a gente ouviu e o que a gente teve que aguentar não foi fácil. Foi difícil. E a primeira oposição foi da nossa casa, foi da nossa família. Coincidências à parte com Davi, né? Que os irmãos dele foram o primeiro a zoar ele. E a gente decidiu, falou, não, é isso mesmo que a gente quer, é isso mesmo que a gente entende de Deus, então vamos. E aí a gente firmou o bet, agarrou com Deus e vamos embora. E se não fosse apenas as oposições dentro da nossa própria casa, ainda vinham de outros lugares. Vocês é doido, vai aproveitar a vida, vai fazer tal coisa, vocês vão acabar com a vida de vocês, você vai parar de fazer aquilo, você vai parar de fazer aquilo, é isso. E foram N coisas que nos falaram. E aí agora, contando sobre a gravidez, parece que deu uma rebobinada assim na fita. Que a gente está ouvindo as mesmas coisas. É engraçado isso. Se passaram 10 anos e parece que as pessoas ainda não evoluíram no seu pensamento. Parece que as pessoas ainda continuam pensando como crianças. Por quê? Porque elas não querem assumir uma responsabilidade. Porque falar de responsabilidade dói, é difícil. Mas Deus está nos chamando para esse nível de intimidade. E a gente teve que sair da nossa zona de conforto. E a gente sofreu oposição. Então, meu irmão, você vai sofrer oposição. Quando você assumir um compromisso, quando você se posicionar como um homem e como uma mulher de Deus, você vai sofrer oposição. Você pode ter certeza. E aí, continuando, versículo 32. Davi disse a Saul: ninguém se preocupe por essa causa deste filisteu. Seu servo vai lutar contra ele. Saul respondeu: você não conseguirá lutar contra este filisteu e vencer. É apenas um rapaz e ele é guerreiro desde a sua juventude. Davi, porém, insistiu: tomo conta das ovelhas de meu pai, e quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, vou atrás dele com o meu cajado e tiro o cordeiro de sua boca. Se o animal ataca, eu o seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado até ele morrer. Fiz isso com o leão e o urso, e farei o mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. E disse ainda: o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará deste filisteu. Galera, olha o nível. Além dele sofrer oposição, além dele ser zoado, agora ele chegou diante do rei, e o rei falou: você quer enfrentar? Beleza. Tá certo disso? Vai então. Como se diz, né? Você vai morrer, né? Você não sabe o que você está fazendo. E aí ele deu o exemplo, falou: olha, lá na fazenda do meu pai, eu cuido lá dos carneirinhos, dos cordeiros. E às vezes aparecem uns leão, uns ursos, e eu mato. Eu garro eles e não deixo que eles firam as ovelhas do meu pai. E eu vou fazer a mesma coisa que esse cara que está aqui zoando nós. Tem 40 dias. E ele foi. Irmãos, um detalhe aqui que eu gostaria de compartilhar. As pequenas responsabilidades e as lutas assumidas
nos preparam para as maiores. E a transição vai ser menos sofrida e dolorosa. Então, não adianta você querer assumir uma responsabilidade gigantesca sem antes você ter assumido pequenas responsabilidades. As pequenas experiências que nós passamos, elas nos preparam para as maiores que Deus tem adiante de nós. Então, não menospreze as pequenas experiências. Não menospreze as pequenas lutas. Porque Deus está te preparando. Porque Deus está te mostrando, está te moldando, está te preparando para algo maior que você ainda vai enfrentar pela frente. Não menospreze. E pelo contrário, assuma pequenas responsabilidades. Assuma lutas para que você possa crescer. Não adianta você pensar grande se você não primeiro pensar pequeno. Não adianta você querer ser fiel no muito se você não é fiel no pouco. Não adianta que você vai ser fiel, que você vai casar quando você tiver tudo, que você não vai. Não adianta você querer assumir um compromisso quando todas as variáveis estiverem favoráveis a você, porque muitas vezes isso não vai acontecer. Davi tinha experiência em matar leão e matar urso. E isso capacitou para que ele encontrasse forças em Deus, para chegar na frente de Golias e falar: não, eu dou conta do recado. Eu dou conta. E aí, continuando. Por fim, Saul consentiu. Está bem, então vamos, disse, e que o Senhor esteja com você. Então Saul deu a Davi sua própria armadura, incluindo uma couraça e um capacete de bronze. Davi prendeu a espada sobre a armadura e tentou dar alguns passos, pois nunca tinha usado essas coisas. Não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado, disse Saul. E tirou a armadura. Pegou 5 pedras lisas de um riacho e as colocou em sua bolsa de pastor. Armado apenas com o seu cajado e sua funda, foi enfrentar o filisteu. Olha só. Davi foi enfrentar o gigante apenas com uma funda e com uma pedrinha. Tentaram colocar todo o equipamento do exército para que ele pudesse lutar, mas ele falou: não estou acostumado com isso, não vou conseguir lutar com isso, tira isso de mim. E aí ele falou: beleza, é assim mesmo que você vai? Então vai. E ele foi, apenas com uma pedra e com a funda, para derrubar o Golias. E nesse ponto, irmãos, a pergunta que eu quero fazer para vocês, e que Deus está fazendo para nós: o que você tem na sua mão? O que é que você tem nas suas mãos hoje? Porque muitas vezes a gente dá a desculpa de querer evoluir, de querer mudar, de querer empreender grandes coisas, falando que eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, ou quando eu tiver um carro, uma casa, um apartamento, aí sim eu vou fazer, aí sim eu vou me comprometer. Quando eu tiver um emprego fixo, aí então eu vou me comprometer. Quando eu isso, aquilo, e aí a gente começa a arrumar um monte de desculpa para camuflar o nosso medo, para camuflar a criança que ainda existe dentro de nós. Porque no fundo a gente não quer assumir o BO, a gente não quer assumir a responsabilidade. E Davi usou aquilo que estava nas suas mãos, aquilo que ele estava acostumado para usar. O que você tem nas mãos hoje, meu irmão? Você tem sido fiel. Você é fiel com aquilo que você tem hoje, com aquilo que Deus te confiou. Então, meu irmão, pega isso e seja o mais fiel possível que você possa ser. Aquilo que você já recebeu de Deus, pega isso e usa com todas as suas forças. Porque não vai adiantar eu chegar e colocar uma armadura em cima de você, se você não está acostumado a usar isso. Você precisa saber trabalhar com as ferramentas que você tem nas suas mãos hoje. Aí então, quando você ficar habilidoso o suficiente, quando você treinar bastante com aquilo que você tem nas suas mãos hoje, então Deus vai te levar para o próximo nível. Então, você vai ser capaz de começar a usar armas maiores. Então, você vai começar a ser capaz
de viver grandes coisas em Deus. Mas enquanto você não for fiel no pouco, você não vai conseguir ser fiel no muito. E aí, continuando, no versículo 41, Golias, com seu escudeiro à frente, caminhava em direção a Davi, rindo com desprezo do belo jovem ruivo. Gritou para Davi: por acaso sou um cão para que você venha a mim com um pedaço de pau? E amaldiçoou Davi em nome de seus deuses. Venha cá e darei sua carne às aves e aos animais selvagens, berrou Golias. Davi respondeu ao filisteu: você vem a mim como uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que você desafiou. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos, e eu o matarei, e o cortarei sua cabeça. Então darei aos cadáveres de seus homens as aves e os animais selvagens, e o mundo todo saberá que há Deus em Israel. E todos que estavam aqui reunidos saberão que o Senhor salva seu povo, mas não com espada nem com lança. A batalha é do Senhor, e Ele entregará vocês em nossas mãos. Quando o filisteu se aproximou para atacar, Davi foi correndo enfrentá-lo. Enfiou a mão na bolsa, pegou uma pedra e atirou com sua funda. A pedra acertou o filisteu na testa e foi encravada ali, e Golias caiu com seu rosto em terra. Assim Davi venceu o filisteu e matou com apenas uma funda e uma pedra, pois não tinha espada. Em seguida, correu até o filisteu, puxou da bainha a espada dele e a usou para matá-lo e cortar-lhe a cabeça. Até aqui. Irmãos, finalizando, último ponto. Você precisa ter convicção. Você precisa ter certeza do Deus que você serve. Porque não adianta nada a gente vir aqui no domingo, a gente participar de pequeno grupo, a gente ler a Bíblia, a gente orar. Se quando chegar lá no serviço, lá no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, alguém te falar qualquer coisa, ou seja, ai meu Deus, ai, o que eu faço? Não adianta, velho. É preciso ter convicção, igual Davi teve. Aqui no final ele fala, olha, você vem com lança, com espada, mas eu vou enfrentá-lo no nome do Senhor, Deus dos exércitos. Davi tinha convicção. Davi tinha plena certeza de quem ele era e de quem Deus era. E se você não tiver essa convicção, essa certeza, meu irmão, você vai ser presa fácil daquilo que as pessoas vão falar para você lá fora. Você vai firmar um compromisso hoje aqui com Deus e amanhã você vai começar a duvidar. Davi não teve nenhum momento de dúvida, porque ele entendia muito bem o seu chamado, ele entendia muito bem o Deus que ele servia. Mas a gente é muito bunda mole, a gente é muito tanga frouxa. Qualquer coisa que as pessoas falam já é motivo para a gente ter medo. E se tem uma das coisas que fez com que o povo de Israel, ao longo de todo o Antigo Testamento, sofresse nas mãos dos seus inimigos, foi a desobediência. Todas as vezes que nós escolhemos desobedecer a Deus e queremos seguir um padrão desse mundo, a gente vai fracassar. O casamento vai para o espaço, os nossos relacionamentos com os nossos amigos vão para o espaço, tudo vai acabar. Mas enquanto você tiver essa plena convicção e essa fé e essa certeza que apenas homens e mulheres têm em Deus, você vai ser mais que vencedores. Você vai ser mais que vencedor, porque o Deus que batalha por nós, Ele é maior do que qualquer outro gigante. E essa sociedade, meu irmão, ela está corrompida, ela está caída. Os valores desse mundo não são os valores do reino de Deus. Então você vai ter que remar contra a maré, literalmente. Você vai sofrer oposição, você vai ser confrontado, e vai ser o momento de você crescer, para que a glória de Deus seja revelada através da sua vida, para que o povo que você está inserido vejam Deus. Os filisteus não viam, não criam em Deus até esse momento, mas enquanto não surgiu um cara
para bater no peito, para falar, eu resolvi isso, aquele povo ficou zoando. E muitas vezes a gente vai ser zoado mesmo. Mas enquanto você não se posicionar como filho, você não vai viver a plenitude da vontade de Deus na sua vida.